Estenda as suas mãos aqui para frente. Libere palavras de vida. Libere palavras de revelação, de conhecimento. Amado Espírito, nós queremos fazer a sua vontade. O meu coração é seu, a minha vida é sua. Tudo que tenho é teu. Em mim não existe nada para te oferecer, mas eu sei que a sua verdade está em mim, e que essa verdade seja liberada nessa noite, que o seu querer seja revelado, que a sua vida seja expressada, que o seu amor seja manifesto. Amado Espírito, nós chamamos Jesus. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 3. Nós já vamos ler. Eu queria continuar falando um pouco do que nós começamos a falar semana passada. Fica tranquilo que se você não esteve ou não ouviu a mensagem, eu não vou dizer nada que você não entenda se você não ouviu a outra mensagem. Mas se você quiser ouvir, eu acho que ainda não está no YouTube não, né, Rafa? Mas em breve estará lá. Amém? Nós começamos falando um pouco semana passada a respeito da vida que Cristo nos deu, que está no nosso espírito, que nós somos espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Amém? Amém, gente? E eu quero começar, ou melhor, continuar falando um pouco acerca disso. Eu entendo que existem alguns assuntos que para a igreja eles precisam ser não só falados uma vez, duas vezes, mas precisa ser gotejado. E esse é um assunto que nós, como igreja, precisamos entender, discernir, porque diz respeito de nós, de quem nós somos, de como Deus nos vê, de como devemos nos comportar. Talvez essa mensagem explique o porquê existem algumas coisas dentro de você, alguns comportamentos que você tem, que você não consegue às vezes explicar da onde vem. E nós falamos semana passada a respeito do corpo, da alma, do espírito, que nós somos o ser trino, e nós vamos continuar falando um pouco a respeito disso. Mas eu queria que você focasse em algo que foi falado, que nós falamos a respeito daquele que é espiritual, ele discerne o que é espiritual, amém? Porém aquele que não é espiritual, ele não consegue discernir o que é espiritual. Existem áreas da nossa vida, existem coisas que nós só conseguimos entender de fato quando nós conhecemos, quando nós acessamos. Existem coisas que elas só podem ser combatidas quando nós conhecemos e entendemos exatamente do que se trata. E existem coisas que nós só vamos saber exatamente o que é quando nós conhecemos de fato, nós experimentarmos aquilo. Eu vivi uma experiência não muito boa de
ser contaminado pela malária. Alguém conhece a malária aqui? Sim ou não? Conhece? Alguns conhecem, quem está próximo de nós conheceu através de nós a malária. Alguém sabe como se contrai a malária? O que é, gente? Vou te explicar. Malária, ela é contraída através de um mosquito que pica a pessoa, transmite a malária, como se fosse a dengue. É um mosquito que fica 20 dias vivo, voa aproximadamente 7 quilômetros e é uma fêmea. Toda semelhança é mera coincidência. Amém, gente? Toda semelhança é mera coincidência. E ela desenvolve algo chamado plasmódio. É uma doença que ela se desenvolve no sangue e ela vai afetando os órgãos. Na primeira internação, diz que os meus pulmões e outros órgãos estavam comprometidos. Na segunda dizia que o meu rim, porque eu peguei, fiz o tratamento e depois ela retornou de novo. E diz que na segunda internação eu estava com os rins comprometidos. É uma doença que se espalha pelo sangue. E os médicos disseram que eu corria um risco de vida. É isso, né, gente? Porque o pessoal falava risco de morte, não, é o contrário, né? Ou melhor, eu podia morrer a qualquer momento, para ficar mais claro. E tudo isso porque o tratamento da malária demorou a ser feito. Pastor, o senhor não foi ao médico? Todo mundo fala que o senhor é teimoso. Mas eu fui. Eu fui no médico. E a primeira vez que eu fui num pronto-socorro, eu falei para a médica assim: eu estive no Amazonas, num período de missão, estivemos nas comunidades ribeirinhas e nos indígenas, e eles estavam vivendo uma epidemia de malária. Eu acredito que seja malária. A doutora falou para mim: você me desculpa, mas não tem malária no Brasil. Falei: como assim, doutora? Ela falou: pois é, não tem. Falei: e aí? Ela falou: eu vou te medicar aqui e você espera segunda-feira para ir num posto de saúde para você fazer o teste. Eu falei: ué, não, se tiver é num posto, aqui não tem. Na segunda o quadro piorou, ou melhor, no domingo o quadro piorou. E assim foi. Só que já fazia mais ou menos uma semana de sintomas. Na segunda-feira de manhã, a Estela foi levar qual dos meninos no otorrino? Os dois? Foi levar os dois filhos dela no otorrino. E ela falou: ó, doutor, meu pastor está com sintomas assim, 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 e a gente acredita que pode ser malária. O doutor falou para ela: não adianta você correr para nenhum lugar. Vá para o Emílio Ribas. Alguém conhece Emílio Ribas? É um hospital infectologista. E aí ela veio com Lucas, me pegaram, levaram para lá. Eu estava bem ruim. Fiz o exame e constatou a primeira vez a malária. Pastor, por que o senhor está falando sobre isso? Eu passei por médicos antes que eles não conseguiam nem reconhecer os sintomas da doença. Talvez na faculdade eles ouviram falar sobre isso. Não deve ter uma ênfase tão grande, mas eles ouviram falar sobre isso. Só que o fato deles não entrarem a fundo naquele assunto, o fato deles não literalmente quererem saber mais a respeito do assunto, eles não podiam me ajudar ou me dar uma resposta
conclusiva acerca disso. Pastor, o que isso quer dizer? O médico que eu passei aqui em Barueri, ele formou numa faculdade e ele era médico, sim ou não? Sim ou não? O infectologista que eu passei lá, ele era médico também, sim ou não? Os dois eram médicos. Porém, quem conseguiu mostrar qual é o tratamento que deveria fazer, não foi o médico daqui, foi o médico de lá. E aí, conversando sobre isso, eles dizem que eles se especializaram acerca disso. Pastor, o que o senhor quer dizer? Todos nós, quando recebemos a Cristo, nos tornamos filhos de Deus, amém? Amém? Assim como o médico, depois de se formar e passar por todo o processo, ele recebe o diploma e ele é um médico. Só que o fato dele ser médico não quer dizer que ele consegue acessar áreas que ele não teve disposto a estudar, a se especializar. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu e você, nós nos tornamos literalmente filhos de Deus quando nós recebemos a Cristo, porque a palavra diz isso. Todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Só que isso não significa que nós começamos a ser guiados pelo Espírito partindo daí. Sabe por quê? O fato de você e eu ter recebido a Cristo, não tirou de nós o livre arbítrio. O direito de escolha ainda continua sendo seu. Olha para a pessoa do seu lado e diga para ela assim, ó: você é o que você é, porque você decidiu ser quem você é. Você entendeu, não? Você é hoje resultado de decisões que você tomou ontem. E você vai ser amanhã resultado de decisões que você está tomando hoje. Mas pastor, eu não me tornei filho de Deus. Sim, filho você pode ter se tornado. Obediência é uma decisão, submissão é uma decisão. Você está entendendo? Minha mãe dizia um ditado que talvez vocês já ouviram: igual é um caminhão cheio de japonês. Não, mas é igual, a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Ela falava: a mesma coisa, igual é um caminhão cheio de japonês. Eles são muito parecidos. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu aceitei a Jesus, eu recebi a Cristo, eu me tornei um filho. Espiritualmente isso aconteceu. Mas pastor, o senhor está querendo dizer que um é melhor que o outro? Também não. Para Deus você é filho e todos são filhos. Escute, o pai não tem filhos preferidos, mas existem filhos que preferem o pai. E o que faz a diferença não é o que ele fez, mas sim o que eu faço para viver o que ele fez. Então o fato de nós nos tornarmos filhos de Deus, de literalmente sermos espírito, como nós falamos, não quer dizer que nós vivamos e andamos e caminhamos no espírito, porque o que determina esse resultado são as nossas decisões. O que determina se nós vivemos segundo aquilo que Deus diz é o quanto nós vivemos da palavra. Você está entendendo? Estão conseguindo entender? Quando você começa a acessar essa verdade, você começa a se tornar especialista naquilo que é dos céus. Aí fica muito claro como combater aquilo que é carnal. Só que é importante que você entenda:
A guerra contra a carne, ela vai ser constante. Nós vamos ler alguns textos. E a maior guerra que nós vivemos é a guerra de se manter naquilo que a palavra diz. Se manter naquilo que a palavra diz que você é. Porque a circunstância, tudo que está à nossa volta quer nos roubar desse lugar em Cristo. E eu e você precisamos nos manter nessa verdade. Me ajuda mais uma vez aí, para a pessoa que está do seu lado não dormir. Fala para ela assim, ó, o pastor não cobra para pregar. Fala para ela, mas para pôr para dormir eu cobro, tá? Então fala para ela assim, ó. Eu perdi agora. Diga para ela assim, ó. Se você decidir viver o que a palavra diz, você vai viver aquilo que Deus diz. Você está entendendo? Se nós não entendemos isso, não adianta. Vontade todo mundo tem, sim ou não? E tem gente que acha bonito dizer isso. Eu faço o que eu quiser. Parabéns para você, pois isso corresponde a uma pessoa que quer viver uma vida na carne e na alma. Porque aqueles que decidiram viver aquilo que Cristo propôs, crucificaram a sua vida e já não vivem mais Ele. Cristo vive em nós. Vamos ler João capítulo 3. Verso 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Primeiro, vamos dar uma pausa aqui. Nicodemos perguntou alguma coisa para ele do reino de Deus? Sim ou não, gente? Jesus parece que é aleatório. Foi se encontrar com ele, talvez Nicodemos tinha um monte de coisa para perguntar para ele a respeito do Pentateuco, porque nós estamos falando de um doutor da lei. E Jesus começa com uma conversa a respeito de nascer de novo. Vamos lá. Verso 4. Perguntou Nicodemos: como alguém pode, sendo velho, e claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer? Olha só, gente. O que Nicodemos falou faz sentido, sim ou não? Sim ou não? Sim, não temas. Pode falar, sim ou não? Sim. Mas olhando isso de que forma? Carnalmente falando. Carnalmente não faz sentido. Como que um homem já sendo grande volta para o ventre da sua mãe? Não tem como. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que um homem entendido das Escrituras estava vendo que Jesus, que era espiritual, falava de uma forma carnal. Sim ou não? Jesus está falando a respeito de algo para ele que é espiritual. É necessário nascer de novo. Mas um cara que entendia da Bíblia não conseguia discernir que o que Jesus estava falando era espiritual. E
Talvez esse seja o nosso maior problema. Nós queremos entender aquilo que é espiritual de uma forma carnal. Por isso que nós não fazemos o que tem que fazer. Por isso que nós não conseguimos às vezes acessar algumas coisas e viver algumas dimensões de fé. Porque tudo isso começa no nosso espírito. E se nós não entendemos isso de uma forma espiritual, ao invés de dar resposta, você vai levantar questionamento. Ao invés de dar resposta para algo que Deus te chamou, você vai levantar mais uma dúvida. Sabe por quê? Quem não entende de onde veio, para onde vai, nem o que tem para fazer, ao invés de dar resposta, tudo que sabe fazer é questionar. Ele falou, como pode? Por quê? Porque ele não conseguia ver o que Jesus estava falando de uma forma espiritual. Qual é o problema que nós podemos ter? Nós caminhamos com Cristo, nós vimos a igreja quarta e domingo, e ainda assim não recebemos o que a palavra diz, o que é ministrado aqui, como uma direção de Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Para você, quando é que a palavra num culto é para você? Quando? Hã? Mas não tem dia que você pensa, não fala, rapaz, essa era boa para aquela pessoa, ela faltou hoje. Deixa eu te falar uma coisa, sabe quando a palavra é para mim? Todos os dias. Toda palavra é para mim. Lógico que talvez existam dias que o Espírito Santo usa a própria palavra para revelar exatamente o tempo que você está vivendo. Mas toda palavra liberada por Deus é para ministrar o meu e o seu coração. Pastor, e por que isso não acontece? Não é porque a palavra deixou de ser espiritual, é porque às vezes eu quero entender o que é espiritual de uma forma carnal. Eu quero entender o que é espiritual de uma forma emocional. Como assim? Pastor, eu saí de casa hoje com alguns problemas. O meu namorado me abandonou e eu quero uma resposta de Deus. Pastor, o que isso quer dizer? Talvez você quer uma resposta para suas emoções. E essa palavra talvez não fale a respeito do seu relacionamento, mas diga o posicionamento que você tem que tomar de acordo com o que ele disse. Não, pastor, mas sabe o que eu queria ouvir? Eu queria ouvir que ele vai voltar para mim. Escute, pare de vir a um culto, pare de ler a palavra querendo resposta para as suas expectativas. Busque Ele para ouvir o que Ele tem para dizer. Porque o que vai mudar a sua vida não é o que você precisa, ou melhor, o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. O que vai mudar a minha vida não é o que eu quero ouvir, mas sim o que eu preciso ouvir. Por quê? Porque caminhar com Cristo não é alimentar o que você quer, não é alimentar a sua carne, mas é alimentar aquilo que o Espírito Santo colocou como verdade dentro de você. A vontade dele. Pastor, para que serve o culto? Para nós adorarmos aquele que nós reconhecemos juntos. Porém, eu reconheço Ele todos os dias no meu quarto. Você está entendendo? Às vezes tem coisas que parecem exagero. Sabe por quê? O que é carnal jamais vai entender o que é espiritual. Alguém conhece o texto de uma mulher? Eu não vou abrir para nós não levarmos muito tempo. Que chegou aos pés de Jesus e derramou o perfume dela.
Conhece ou não? O que fizeram à volta dela? O que questionaram? O que falaram, gente? O que Judas falou? Alguém lembra? Hã? Era melhor ter vendido e dado para os pobres. Não é bonitinho isso, gente? Sim ou não? É bonito. Só que quem é carnal sempre vai achar exagero aquele que está se movendo no Espírito. Quem é carnal sempre vai questionar aquele que está entregando aquilo que é direcionado pelo Espírito. Então o meu parâmetro não pode ser, o meu equilíbrio não pode ser o que eu sinto, não pode ser o que acham, mas sim o que a palavra diz. Aqui Nicodemos não conseguia entender o que Jesus estava falando, porque ele estava tentando entender o que era espiritual de uma forma carnal. É como se fosse uma pessoa falando conosco em inglês, sem tradutor. Alguns conseguiriam entender, porque estudou inglês. O William, né, William? O Tocha, né, Tocha? Se ele ficar só Holy Spirit, a gente já sabe, né? Mas se começar a falar muita coisa, a gente vai se perder. Pastor, o que isso quer dizer? Quem estudou, quem se dedicou ao inglês vai conseguir entender o que ele está falando. Quando eu e você pararmos para nos dedicar àquilo que é espiritual, o que ele disser vai ficar claro. Pastor, porque há tanto tempo eu não consigo, eu tropeço aqui. Tropeço, sabe no que você tropeça? Não é na palavra de Deus, é na sua vontade. Tem coisas que a gente quer ignorar. Nós olhamos para a palavra e às vezes achamos que o caminho é muito longo. E aí nós queremos dar um jeitinho brasileiro. Por querer fazer do seu jeito, você tem o resultado que você teve hoje. E a proposta aqui é que eu e você, nós entramos naquilo que Deus tem, para que nós possamos viver tudo aquilo que Ele nos prometeu. Existem coisas que Deus quer tratar em mim e em você antes que algumas coisas aconteçam, que algumas promessas se cumpram. Precisa ser aliado em nós o entendimento do que é espiritual. Nós corremos o risco de viver para a igreja, ou melhor, viver na igreja e ainda assim sermos carnais. Pastor, vira a boca para lá. Você corre o risco de viver na igreja e ainda ser carnal. Pastor, por quê? O que é ser carnal? É fazer o que dá na sua telha. É fazer o que você quer. Ah, é, pastor? É? Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5. Verso 13, 5 verso 13. Quem achou, diga amém. Diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário,
sirvam uns aos outros mediante ao amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame ao seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês... Vixe, essa versão aqui está meio embaçada. Quem está com a NVI aí, gente? Versão NVI. Diga assim: ai de mim. Olha só o que diz. Verso 15: se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para que não se destruam mutuamente. Por isso digo: vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pastor, como que eu vou viver segundo a vontade de Deus? Como que eu vou fazer a vontade da carne? Viva pelo Espírito. Mas como que é viver em Espírito? Como que é viver em Espírito de oração? Alguém sabe dizer, gente? Lembra aí? É assim. Eu nunca entendi o que é que viver. O pessoal fala: não, fica todo mundo em espírito de oração. E gente, isso não existe. Só existe um Espírito só que talvez por outro lado eu entenda o que isso quer dizer. Esteja sensível àquilo que o Espírito Santo quer dizer. Pastor, o que é viver pelo Espírito? É viver segundo a direção que Ele te dá. É viver segundo o que a palavra diz. Vamos lá, continuar lendo. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Quem é que não faz o que deseja? O que anda na carne ou no Espírito? O que anda no Espírito não faz o que deseja. Vamos lá. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Agora 19. Se arruma na cadeira aí, gente. Dá uma ajeitada. Segura. Mas, ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem. O que é libertinagem, gente? Quem não sabe usar da liberdade que tem e usa da liberdade para fazer o que é mal. Vamos continuar. Idolatria, feitiçaria. Não, pastor, faz tempo que eu não vivo mais com feitiçaria. Será que não? Será que não? Fala para o moço do seu lado. Será que não? Vou falar uma coisa. Eu sei que isso não acontece aqui, amém, gente? Mas quando você vai na casa da irmã Chiquinha, que revela não sei o que, na igreja não sei o que, porque tem a irmã que revela, porque você quer saber o seu futuro. Sabe como que é o nome disso? Feitiçaria. Mas é gospel. Pastor, Deus não fala? Deus fala, meu irmão. Mas a questão não é Deus falar não, é você viver atrás disso. É a mesma coisa que você ir na cartomante. Tem crente que deixa às vezes ler a mão, né? Ei, deixa eu te falar uma coisa. Eu não estou anulando os dons. Amém? Eu creio na profecia. Só que quando você decide ir atrás de uma palavra que acalenta aquilo que você já tem planejado, o nome disso é feitiçaria. E o pior é que existem alguns absurdos no nosso meio cristão. Pastor. Tem pessoa que tem coragem de profetizar o que não está na Bíblia. E isso é pior ainda. Escute, toda profecia que for liberada sobre a sua vida, primeiro analise ela de acordo com a palavra. Se ela contradizer a palavra, não é Deus. Ponto final. Então nós precisamos entender. Deus pode falar comigo? Pode. Deixa eu te falar uma coisa.
Deus sabe o seu nome, o seu RG, o seu endereço. Pastor, mas se eu não for lá eu estou perdendo. Muito pelo contrário, Ele vai aonde você estiver, e o que Ele tiver que fazer, Ele vai fazer. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Às vezes nós pegamos o que é espiritual e transformamos aquilo carnal. O senhor não crê? Eu creio, já recebi diversas palavras. Só que eu não fui chamado para viver atrás disso. Ei, os sinais seguirão os que crerem. Você precisa correr atrás disso. Vamos continuar lendo? Feitiçaria, ódio. Não tem ódio aqui, amém, gente? Levanta a mão assim e fala: meu coração é puro. Aleluia, que coisa linda. Amém? Eu creio nisso, amém? Discórdia. Não tem discórdia aqui, amém, gente? Na sua casa também não, está tudo resolvido lá. Diga comigo amém. Nem que seja por fé. Pastor, do que eu estou falando? Eu estou falando das obras da carne. Se na sua casa tudo que tem é discussão, você está sendo guiado pela carne, não pelo Espírito. Você está me entendendo? Se tudo que tem na sua casa é murmuração, ingratidão, você está vivendo pela carne. Pastor, o senhor está me acusando? Não, eu estou tentando te mostrar a diferença do que é viver na carne e no Espírito. Amém? Amém, gente? E vamos continuar lendo. Libertinagem, discórdia, ciúmes, amém? Ninguém tem ciúmes aqui, amém, gente? Ira, egoísmo. Não, todo mundo aqui pensa no outro. Principalmente quando está todo mundo num lugar só e tem um monte de gente para comer. Você fala: não, vou deixar aqui porque o próximo vai comer. Dissensões, facções, inveja, bebedices. Tem bebedices aí, gente? Bebedeiras, algumas embriaguez. Pastor, eu queria saber se eu posso tomar. Se você quiser viver segundo a carne, faz o que você quiser, filho. Orgias e coisas semelhantes. Eu vos advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Pastor, o senhor está acusando? Não estou falando do que se refere às obras da carne. Vamos ler o verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Pastor, como assim? Gente, quando eu consigo viver por aquilo que a palavra diz, nenhuma circunstância pode roubar a minha alegria. Sabe por quê? Aqui não está dizendo que a alegria é um sentimento, é um fruto do Espírito. Ah, pastor, é fácil. Aí que está. O que eu quero que você entenda é que às vezes nós falamos acerca de carnalidade e todo mundo pensa na promiscuidade. E existem coisas que nós às vezes cometemos que nos faz carnais, que deveriam ser diferentes, que nós deveríamos batalhar pela nossa fé para se posicionar de uma forma diferente. Só que nós assumimos algumas coisas como normais, como naturais, e ainda falamos: eu sou homem como todo mundo. Ei, eu quero que nós entendamos que talvez a forma que você se vê de uma forma carnal não é a forma que Cristo te vê, não é o que a palavra diz. Então eu posso ter a limitação que for, carnalmente falando. Se eu viver de acordo com a palavra, eu vou entrar numa dimensão que nem todo mundo entrou. Viver pelo Espírito é literalmente viver o que a palavra diz. Vamos continuar lendo. Paz, paciência, amabilidade, bondade,
fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Nós temos tendência a cada dia que passa achar que sabemos mais, principalmente acerca de nossas decisões. Quanto mais velho uma pessoa fica, mais ela acha que está pronta. Ah não, pastor, na verdade, no fundo é. E todas as vezes que nós começamos a criar conceitos, começamos a levantar verdades pessoais que não estão fundamentadas na palavra, nós estamos vivendo uma vida fundamentada na carne. Pastor, e qual é o problema? O problema é que aquele que vive na carne não consegue discernir o que é espiritual. Você está entendendo, irmão? Quem vive na carne, quando vê alguém se movendo no espírito, acha exagero. Podia repartir entre os pobres. Para que isso? Ah não, agora vive na igreja. Existem pessoas que às vezes falam: oh, você vai estar em casa tal dia. Pessoas conhecidas: eu preciso ver, talvez não. Eu tenho compromisso. Que compromisso? Não, eu vou fazer uma visita, vou fazer um discipulado. Oh, você vive fazendo isso todo dia. Eu falei: é assim como você escolheu trabalhar todo dia, eu escolhi fazer aquilo que me importa. Pastor, ei, nós precisamos decidir pelo que nós vamos gastar a nossa vida. De alguma forma você vai gastar a sua vida, ou fazendo a sua vontade, ou fazendo a vontade de Deus, ou vivendo pela carne, ou vivendo pelo Espírito. Escute, eu não estou falando que ninguém pode trabalhar, não é isso. Eu só estou falando que nós precisamos entender que a nossa vida que nós recebemos em Cristo, o novo nascimento que nós recebemos em Cristo, nos coloca numa nova condição, nos dá uma nova vida, e nós precisamos caminhar nessa nova vida. Ei, você recebeu uma nova vida em Cristo, eu recebi uma nova vida em Cristo, porém eu preciso alimentar essa nova vida, fazendo o quê? O que a palavra me diz. Existem decisões que nós tomamos erradas, e nós vivemos consequência disso. Existem decisões que você tomou lá atrás, há 15, 10, 20, 30 anos, e hoje você vive o resultado disso. Quem aqui é casado há 40 anos? 40 anos. Uau. Quem é casado há mais de 40 anos? Não tem ninguém? Há 30 anos, gente? Raita, meu Deus. Cátia, Marcela e outros. 20 anos. Quem é casado há mais de 20 anos? Quem é casado há 15 anos? Abaixo disso eu não vou falar, que aí você não tem direito de pensar o que eu já pensei. Como assim? Você já pensou que sua vida seria mais fácil, talvez, se eu estiver sozinho, em algum momento de ira? Sim ou não? Não, pastor, credo. Tá bom. Você é mais santo que eu. Ah, não, eu acho que... Sabe, naquele momento de ira, você fala: rapaz, a minha pergunta para você: essa decisão é uma decisão carnal ou espiritual? Está fundamentado no quê? Naquilo que Deus falou? Não faz sentido. O desejo que às vezes nós temos de desistir de uma aliança está fundamentado numa vontade da nossa carne, não naquilo que Deus nos falou. Porque Deus não pode falar para você quebrar aquilo que Ele construiu. Você está me entendendo? Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Existem coisas que elas vão se levantar para destruir aquilo que Deus estabeleceu.
Só que para cada fase da nossa vida existe uma direção. Deus tem resposta para todas as áreas da sua vida. Amém? Mas pastor, como assim? Existia um versículo que eu conhecia ele, mas não lembrava exatamente onde ele estava. Esse final de semana, conversando com uma pessoa, a pessoa me lembrou ele. Abra sua Bíblia em Provérbios. Provérbios 24, verso 19. Verso 27. Quem achou, diga amém. Quem aqui é solteiro, levanta a mão, só para me saber. Quem quer casar, diga um amém aí. Olha só o que a Bíblia diz. Verso 27. Vamos fazer o seguinte, alguém levanta e lê em voz alta esse versículo. Seria bom alguém que quer casar, é verdade. Alguém que quer casar, levanta, vai. Sentiu até um negócio agora. Lê de novo, alguém lê aí de novo. Lê de novo você, Dudu, mais alto agora. Amém? Será que eu errei o versículo? Será que eu errei o versículo? Vamos ler de novo? Termina primeiro o seu trabalho a céu aberto. Deixa pronta a sua lavoura. Depois constitua a sua família. Tem gente que às vezes acha que algumas coisas que a gente ensina, principalmente sobre relacionamento, é coisa da nossa cabeça. O nosso parâmetro aqui é a Bíblia. Se você não quer viver, rasga ela. Faz o que você quiser. Pastor, como assim? A pessoa casa, começa a dar tudo errado, tudo bagunçado, vai morar na casa da sogra, arruma problema com a sogra, aí a sogra já não serve para nada. Gente, acontece isso, sim ou não? Sim ou não? Começa a casar com problema financeiro. Pastor, mas como assim? Eu estou falando de decisões que eu também tomei errada. Mas pastor, se o senhor tomou as decisões erradas, por que o senhor ensina? Porque eu estou aqui para ensinar não o que eu vivi, mas o que a palavra diz. O que eu prego é maior que eu e você. Pastor, o que isso quer dizer? Existem decisões que nós vamos tomando atropeladas por sentimento, por desejos. E aí às vezes nos deparamos com circunstâncias que não sabemos o que fazer. E agora meu irmão, até que a morte vos separe. Pastor, como assim? É o que a palavra está dizendo. Se você e eu, se nós não estivermos fundamentados no que a palavra diz, a nossa vontade vai sempre querer um escape. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 7. Gente, quem veio primeiro no Éden? A Eva ou o jardim? O jardim significa que o homem tinha um trabalho antes da mulher, sim ou não? O jovem, arruma pelo menos um serviço, para pelo menos você poder pagar um picolé para sua namorada. Pastor, de onde o senhor tirou isso?
falando sobre isso, eu estou falando de fundamentos. A maior guerra que nós temos são as nossas emoções, sim ou não? Sim ou não? Eu tenho certeza que muitos aqui, depois de passar do tempo, dizem assim: se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente. E isso não está errado. Porque quando nós nos deparamos com a palavra, nós temos que permitir que a palavra mude o nosso conceito. Você está entendendo? Vamos lá, Romanos 7. Quem achou, diga amém. Verso 16. E se faço, vamos voltar no 15. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada é bom, sei que nada de bom habita em mim, isso é, a minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é bem, é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim, quando quero fazer o mal, mas está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo que outra lei, atuando nos membros do meu corpo, guerreiam contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, que nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Amém? Pastor, acabou o assunto? Não. Só quero lembrar para você que a Bíblia, ela não é dividida em capítulos e versículos, ok? Isso foi dividido para que nós entendêssemos. Amém? O que isso quer dizer? Nós não vamos começar outro assunto. O assunto continua e diz, capítulo 8, verso 1: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Você está entendendo isso? Uma vida com Cristo, o relacionamento com o Espírito libertou uma pessoa que estava presa e dominada pelo pecado e pela vontade da carne. Pastor, o que isso quer dizer? Se eu me relacionar com a verdade, se eu me relacionar com o Espírito, eu vou sendo literalmente livre da vontade da carne. Vamos continuar. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, a semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em vós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o... Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Pastor, como que eu vou entender se eu sou carnal ou não? O que você deseja? Qual é o seu desejo? Pastor, é acusação? Não.
É discernimento. Pastor, como que eu vou entender se eu estou sendo carnal? Qual é o seu desejo de orar? Qual é o seu desejo de ler a palavra? Qual é o seu desejo de vir ao culto? Pastor, não estou com muita vontade não. A carne está um pouquinho alimentada. Precisa dar um jejumzinho para ela. Pastor, por quê? Porque o que você vai desenvolver no espírito não depende da carne. Nós lemos um texto que diz que aquilo que quer fazer não faz. Todo mundo conhece, não conhece? Quem é essa que quer fazer e não faz? A sua carne sempre vai querer fazer aquilo que é contrário ao espírito. Vamos continuar lendo. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estejam em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escraviza para novamente temerem, mas para receberem o Espírito que torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Vamos para o verso 28 para nós encerrarmos. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, os que chamou também justificou, os justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? E de Deus quem os justifica? Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, a fim que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor a ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa
coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode dizer amém? Pastor, o que isso quer dizer? A vida que às vezes vivemos em derrota está na nossa carne. Quando eu e você vivemos de acordo com a palavra, quando nós vivemos uma vida direcionada pelo Espírito, não tem como dar errado. Deixa eu te falar uma coisa. A sua vida não divide-se em áreas. Como assim? Eu vou para a igreja e essa é uma atitude espiritual. Agora eu vou para o trabalho e essa é uma atitude profissional. Não. Você é espírito e Ele pode te direcionar em todas as áreas que você tiver. Pastor, esse carro é material, o carro que eu tenho é material, então não é de Deus. Não, tudo vem dele. Pastor, como assim? Tudo que Ele te deu serve para glorificar Ele. Tudo que deu errado na nossa vida até hoje foi a decisão que nós tomamos segundo a nossa vontade. Pastor, eu quero viver pelo Espírito. Decida abrir mão da sua vontade. Eu quero ler só mais um versículo. Você pode se colocar de pé para nós encerrarmos. Lucas 23. Verso 25. Nove 23, tá, gente? Eu anotei errado. Lucas 9, 23 diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Por que diariamente, gente? Todas as vezes que você se prostra diante de Cristo, através da oração, não é para que você fique bom, mas é para que você revele a sua fraqueza e reconheça quem é bom. Pastor, como assim? Tudo que eu e você nós precisamos para viver uma vida no Espírito é todos os dias se prostrar diante de Deus e dizer: eu abro mão da minha vontade para fazer a sua. Pastor, para que serve a oração? Para eu pedir para Deus o que eu quero que Ele me faça? Não. A oração serve para você lançar as suas ansiedades aos pés dele e conhecer o que está no coração dele em relação a você. Vamos continuar lendo. 9, 23. Se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me.
Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Amém? Esse é o desafio do Evangelho para mim e para você. A verdade é que não é todos os dias que nós queremos fazer aquilo que é espiritual. Vergonha nisso? Não. Vergonha nós cedemos aquilo que queremos. Reconhecer que existe uma guerra é natural, que existe uma tentação é natural. Agora o que nós não podemos é todos os dias perder essa guerra. Ei, o que eu quero que você entenda, o que nós precisamos entender é que viver uma vida no Espírito é ter uma direção dele para todas as áreas da nossa vida. E você não vai conhecer, nós não vamos conhecer o que está no coração dele se nós não nos relacionarmos com ele. Existem pessoas aqui que talvez conhecem a minha mensagem porque me vem pregando aqui, mas não conhecem quem eu sou, porque nunca sentou comigo na mesa, ou às vezes sentou algumas vezes. Só que quem de fato conhece a outra é quem está junto. Você só conhece de fato o coração de Deus. Nós só vamos conhecer de fato o coração de Deus se nós estivermos juntos todos os dias, nos relacionando, nos prostrando diante dele, dizendo: o que queres que eu te faça? Pastor, mas eu já fiz planos. Quais foram os fundamentos? Palavra. Se foi Deus que te disse, pode ter certeza que vai dar certo. Se foi Deus que te direcionou, se foi Deus que falou, Ele não mente, vai acontecer. Pastor, se não foi, é melhor você rever. Mas para que Deus me chamou? É isso que eu quero que você entenda. Para viver como mais que vencedor. Amém, gente? Sabe onde está nisso? Na vontade dele, não na sua. É por isso que é difícil para nós entender. Nós tomamos as decisões por aquilo que queremos e às vezes nos frustramos, porque nem sempre o que queremos está alinhado com aquilo que o Pai quer. Decida se render à vontade do Pai. Não, pastor, eu tenho outros meios. Não existe outro meio de conhecer o Pai sem se relacionar com Ele, sem conhecer a sua palavra. Não, pastor, eu tenho outros meios. Agora eu estou fazendo não tem nada que modifique a sua carne a não ser uma vida no Espírito. Decida viver no Espírito, alimentando aquilo que é espiritual, se relacionando com a palavra dele, se relacionando através da oração, se relacionando também, mortificando a sua carne através do jejum. Tem gente que talvez nem lembra como que faz mais jejum, né? É hora de lembrar de novo, porque o jejum é o que mortifica a sua carne. Não, pastor, eu quero fazer o jejum só para quando eu quiser alcançar alguma coisa. Não, jejum não é para alcançar nada, é para a sua carne se calar, para você ouvir a Deus a respeito daquilo. Tem gente que está achando que Deus se vende por causa de alguns dias de fome. Não. E sabe o que é interessante? Quanto mais jejum você faz, mais você vai se rendendo àquilo que Ele diz para você. Porque quando sua morte carnal acontece, o seu espírito começa a receber ousadia, intrepidez. Por quem não? Por Cristo já está feito. Por mim e por você, que alimentamos a vontade do Pai. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, comece a falar com Deus. Estou preparando um caminho. Fale para Ele: eu não quero mais viver segundo a minha vontade. Direitando as veredas. Eu não quero mais viver segundo a minha vontade. Mas diminuindo.
Santo, me ensina a fazer a sua vontade. Ele o meu prazer. Talvez tem decisões que você tomou que tem te feito sofrer. Digno de desatar Peça misericórdia, fala Espírito a Santo. sua sandália. Eu quero ouvir a sua voz, me ajuda. Ele a minha vida. Me ajuda, Espírito Santo. Eu caminho com a certeza de que Ele virá. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuir. O que importa é que Ele cresça. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar a sua sandália. E nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que Ele virá. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E Ele virá, soberano em poder. Ele virá, O governo está nele. vejam Ele traz consigo a sua recompensa. E Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, Dono dos meus dias. Ele virá, e Ele virá, Soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz. Consigo a sua Ele virá, Ele virá, soberano em poder. Ele virá, O governo está nele. vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. E Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor. E com alegria, donos dos meus dias. Feche os seus olhos. Eu queria que você olhasse um pouco
para as suas decisões, para os seus dias. Eu vou tentar, pelo Espírito, trazer um entendimento do lugar que talvez você esteja. A preguiça, ela está na sua carne ou no seu espírito? O ódio está na sua carne ou no seu espírito? Protelar, deixar para amanhã, está na sua carne ou no seu espírito? Ter um pensamento, não, isso não tem nada a ver, está na sua carne ou no seu espírito? As suas decisões estão fundamentadas no quê? Quando você quer fazer, não, pastor, hoje eu estou cansado, eu não vou fazer tal coisa. Para Deus, isso é carnal ou espiritual? Nós ficamos irados quando somos chamados de carnais, mas quando nós fazemos o que a nossa carne quer, é porque nós somos dominados por ela. Mas eu quero que você entenda que Romanos 8 diz que quando você se tornou filho, Ele te deu todas as ferramentas para vencer a sua carne. Então eu queria que você fechasse os seus olhos e fizesse uma oração sincera. Chega de viver um cristianismo fundamentado na carne. Abre o seu coração para Ele e diga: Jesus, eu não vou fazer mais o que eu quero. Eu quero fazer a sua vontade. Jesus, num certo momento, estava orando e Ele pediu para que os discípulos orassem no lugar onde Ele estava, e Ele foi mais adiante. Quando Ele voltou, eles estavam dormindo. Conseguiram acessar o mesmo lugar, porque eles se entregaram ao cansaço. Ei, existe uma dimensão que eu e você precisamos acessar, um lugar mais profundo. Ainda não acabou, você não sabe tudo. Ele quer se revelar para mim e para você. Decida mortificar a sua carne, decida se entregar ao Espírito. Faça voto com Ele hoje. Como assim? Eu vou buscar a Deus todos os dias, nem que seja 15, 20 minutos. Eu vou jejuar uma vez por semana, não importa. Eu vou ler um capítulo da Bíblia por dia, não importa. Decida sair deste lugar, porque Cristo te chamou para viver no lugar mais profundo. Ele quer se revelar a você, e essa revelação vai acontecer no Espírito. Decida ir mais fundo, decida ouvir a voz de Deus. Não ceda à sua vontade, não ceda ao seu eu. Abra o seu coração e diga: faça o que o Senhor quiser. Me direciona, Senhor. Sabe, você se pergunta profissionalmente a respeito de algumas coisas, pergunte para Ele o que Ele quer a respeito disso. Deixa Ele te guiar a toda a verdade. Fale com Ele nessa noite. Fale com Ele. Abre o seu coração a Ele.